Todo ano a gente fala que é um momento desafiador, né, pessoal? Mas eu fico aqui pensando que realmente é, né? Em algum momento teremos ventos mais tranquilos para navegar, mas não à toa, depois de um período, né, de disruptura, pandemia, guerra, navegar o nosso navio, né, fazer a nossa parte da transição é desafiador. São muitas coisas envolvidas. Eu vou falar muito rapidamente para vocês um pouquinho sobre a TAG, sobre a nossa área de Investment Solutions, que é a nossa área dos clientes institucionais, porque eu recentemente voltei às reuniões presenciais, foi um prazer viajar pelo Brasil, mas eu vi de muita gente que me conhece, daqueles que ainda não me conhecem, eu sou Francisca Brasileiro, mas acabo, né, representando a TAG aqui, falando nos eventos, mas a TAG tem uma história de vida incrível, muito maior do que a minha até. Então, eu vou apresentar, que foi uma dica que me deram, né? A gente promove os eventos, busca sempre compartilhar conhecimento, que é o nosso papel, mas fala muito pouco sobre a TAG nesses momentos. Então, eu vou pedir 5 minutinhos de vocês, vou fazer uma apresentação, né, da TAG, e aí depois eu vou chamar aqui meus colegas de painel para falar mais profundidade um pouquinho sobre qual é a nossa atuação junto né, a todos os players aqui do sistema. Primeiro, nosso lema aqui, né, como vocês podem ver, são 18 anos de história. Há mais de 10 anos a gente auxilia os fundos de pensão nesse chapéu de alocador. Existem vários nomes para a nossa área, né? Não só aqui, mas como globalmente. Hoje a gente entende que soluções de investimento, e o termo Investment Solutions é global, define bem o nosso papel, que é ser um parceiro das famílias que a gente atende, dos fundos de pensão, dos clientes institucionais, mas com esse olhar de alocador teremos várias oportunidades, inclusive o próprio painel para falar sobre tudo que a TAG não é. A TAG não é uma consultoria, acho que o meu background de consultora, né, muitas vezes confunde, mas um pouco mais do que isso, né? A gente é um parceiro aí que busca fazer gestão de fundos de forma independente, olhando asset allocation, etc., mas de uma forma totalmente complementar ao que as consultorias fazem. Não por acaso, nosso primeiro painel vai ser chamando dois, né, pessoas que eu admiro muito para falar. Daqui a pouco eu já falo do painel, vamos passar pelos números. A gente começou cuidando das famílias, como multifamily office, né? A gente costuma falar que a gente é um pension office, a ideia, né, esse tipo de assessoria também para os clientes institucionais, também olhando a longo prazo. E são mais de 60% hoje do nosso patrimônio dedicado a esse business. A gente tem muito orgulho hoje de saber, né, que ao longo dessa história a gente construiu uma relação de parceria com muitas fundações, muitos conselheiros, muitos agentes dos órgãos de governança. Aliás, reforço um pouquinho as palavras aqui da Márcia de agradecer a todos e todas que auxiliam a fomentar o nosso sistema. Não é uma missão fácil, mas é a mais grata de toda a parte do mercado financeiro, acredito, né? Afinal de contas, estamos cuidando das poupanças, das vidas, das famílias e do PIB do país. Eu aprendi isso com o Everaldo, já falo de novo quando ele estiver comigo no painel. Então, a ideia, né, o que é o alocador, né? Qual que é o nosso papel? É auxiliar da forma, né, como gestão de patrimônio, ou seja, a gente não faz nenhum ativo final, a gente não tem um fundo de renda variável, a gente não tem um fundo de crédito, etc. São só fundos de fundos, mas olhando para as políticas de investimento, para o passivo, sentando aí lado a lado com as fundações, para a gente poder fazer isso, né, de forma a entregar ou ajudar a construir as melhores soluções para as carteiras dos fundos de pensão, olhando o passivo, as particularidades, as dores, a educação financeira necessária, e aí, consequentemente, são soluções customizadas. Para encerrar, vou passar nossos pilares. Primeiro, a independência. Acho que a independência é essencial em todas as linhas de negócio, né? Ou seja, você focar exatamente naquilo que você está fazendo, sem interferir com outras formas de atuação.
No caso do alocador, que é um gestor de fundos, né, customizados, exclusivos, mas não deixa de ser um gestor de fundos, a independência faz com que eu não aloque num próprio fundo meu. Então, vamos escolher um gestor de ações, né? O que o alocador faz? Escolhe os melhores gestores de ação do mercado, os melhores fundos de crédito e faz isso de uma forma dinâmica, ou seja, contínua. No nosso papel, se eu também tenho um fundo de ações, a nossa visão é que, isso tanto vai tirar o foco do meu time, quanto eu não vou ter total transparência com aqueles gestores que são, né, os meus parceiros, eu sou cliente deles, consequentemente, eles abrem toda a informação para a gente. Isso reforça esse segundo pilar, que é a da transparência, ou seja, a gente é muito, muito focado em governança, em as melhores práticas de investimento e, consequentemente, para isso ser totalmente transparente, compartilhar o nosso capital intelectual, o nosso conhecimento, as nossas trocas, é a base dessa relação que nos leva ao terceiro pilar, de ausência de conflitos de interesse. Né? Então, todo esse desenho para garantir uma parceria, né, tão intensa quando a gente terceiriza nosso papel aí de gestão de patrimônio, ou, né, conta com parceiro, precisa ser totalmente ausente de conflitos de interesse, seja na nossa forma de atuação, remuneração, etc. E aí a experiência, então, como eu comentei, são mais de 10 anos fazendo isso, a gente se deu conta alguns meses atrás, que começamos em 2013, e já eram 10 anos construindo esse tipo de relação. Acho que a gente fica bem feliz de ver que hoje isso, né, é uma prática comum no mercado, existem outros, mas que possibilita a gente compartilhar aí com vocês muitas das dores. E por isso que os conselheiros são tão importantes na nossa parceria. Por quê? Né? Porque a decisão com governança, nossa palavrinha-chave, né? Mas sem perder o estratégico, sem que as fundações perdam suas autonomias, suas particularidades, as suas dores, só vocês sabem as suas dores. Então, hoje a gente está aqui um pouco nessa vivência de cada um, né? Entendendo os desafios do seu papel, cada um compartilhando os desafios. A ideia não é falar de cenário, foi uma demanda que a gente recebeu, não aguentamos mais ouvir falar de cenário, vamos falar sobre todo o resto, mesmo que seja, né, começando um pouquinho com o pilar de investimento, né, melhores práticas, por que não? Que é, né, talvez, né, uma das dois principais pilares, os benefícios e seguridade e investimentos, mas de uma forma mais ampla, né, falando sobre tudo isso, né, todo o processo decisório que impacta na vida de todo mundo. E aí o nosso quinto pilar é justamente isso, né? Eu não sei os desafios de cada fundação. O que a gente pode fazer é compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências, mas não existe solução, né, para duas pessoas iguais, mas duas pessoas é bem mais parecido do que duas fundações. São um grupo grande de pessoas aí com seus desafios, né, enfrentando ou navegando, que é a simbologia que a gente tanto gosta, na nossa responsabilidade fiduciária em cuidar em todas essas vidas, essas famílias. Dito isso, né, eu encerro aqui a minha breve introdução, para já convidar meus dois primeiros convidados aqui para o dia de hoje, que são para a gente abrir o primeiro painel, tentando manter o desafio da nossa disciplina de tempo numa agenda tão cheia, mas convido para falar aqui comigo nesse primeiro painel, Guilherme Benítez e Everaldo França, dois mestres aqui no assunto, com quem eu tenho, né, a alegria de compartilhar muito, né, do nosso trabalho. Então, reforçando agora sim, né, falar um pouquinho mais. A ideia, né, desse painel, a gente conversou bastante aqui, eu, o Guilherme e o Everaldo, ou, aliás, conversamos um pouco, porque fazer painel com eles, assim, pode deixar, a gente já entendeu o recado, tá tudo certo. Eu falei, o melhor painel é esse, eu estou aqui só para ponderar e contribuir um pouco, mas a nossa ideia foi justamente não ficar falando de investimentos em si, mas compartilhar aí as duas referências que a gente tem no mercado, sobre, né, qual é o papel do consultor, como ele pode apoiar, os diversos modelos, né, processos, querendo ou não, mas justamente, né, e aí
do nosso lado, pontuar aqui, como a minha missão hoje é falar justamente o que a TAG não faz como alocador, né? Que a gente tem os mestres, consultores, mas também onde a gente pode entrar, né? Como contribuindo nesse processo. Então, é um pouco, né, trazer a vivência, a experiência de quem faz isso há muito tempo. Vou deixar que eles se apresentem para falar quanto tempo, para não dar nenhum fora aqui, mas para trazer para vocês esse mundo. E aí, usem mais os pontos de apoio, conselheiros, principalmente, que também tem muito que ser feito nesse sentido. Vou passar a palavra primeiro para o Guilherme, que aparece ao meu lado para mim aqui no vídeo, e aí depois o Everaldo se apresentarem primeiro. Bem, Francisca, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Cumprimento aqui inicialmente meus colegas, né, de apresentação. Francisca, obrigado pelas palavras, Everaldo. Nosso mestre, Francisca, e, bom, muito bom estar aqui com vocês, né, mais uma vez. E eu não tenho muitos controles da apresentação, né, mas eu tenho aqui um controle de participantes. Então, eu vejo que a gente tem mais de 500 pessoas, né, um número muitíssimo relevante. Fazia tempo que eu não via um evento com tanta gente assim, então é muito bom, né? Parabéns à TAG por ter conseguido esse número de pessoas. Também nos traz uma responsabilidade maior, né? Pelo que vamos falar aqui. E batendo rapidamente o olho na lista de participantes, porque é impossível, né? Olhar 500 pessoas, a gente vê alguns conhecidos aí. Então, a eles, né? O meu boa tarde aí também, né? Bom revê-los. Boa tarde a todos, espero que a gente possa aproveitar bem o tempinho aí de vocês. Aliás, como você falou, né, não vou dar nenhum fora com relação a tempo aí, mas já se vão mais de 20 anos, tá, Francisca? Fica tranquila com relação a isso, né? Já tem bastante tempo aí que estamos juntos nessa estrada. Com você, Everaldo. Fique à vontade para se apresentar, será muito melhor do que eu fazendo isso. Tirar do mute aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite também. Mas é bom, né, Guilherme? Isso aqui, eu, você e a Francisca, é um papo entre amigos, né? Então, felizmente, sim. Tá uma conversa legal e a gente pode até se apartear. Eu não tenho cerimônia de te interromper, você não tem cerimônia de me interromper também. E a gente vai complementando as conversas. Aliás, o que você falou aqui, né, de número de participantes e conselheiros, eu, como professor da Uniabrap, eu acho que nos últimos anos eu treinei talvez uns 2.000 conselheiros. Então deve ter muita gente aqui no grupo assistindo que já teve aula comigo. Inclusive, tem uma aula que eu acabei mudando o horário. Era para começar agora às 14 horas. Eu vou pedir mil desculpas. Às 15h30 eu vou começar a minha aula da Uniabrap. E eu joguei 1h30 para frente para poder estar aqui junto nessa conversa. Para quem não me conhece, eu sou o Everaldo França, fundador da PPS. Nós temos uma história aí de 27 anos já da PPS. Eu antes trabalhei em bancos, fui diretor de multinacional. Eu sou bem velhinho, pessoal. Deu para fazer bastante coisa. Larguei minha carreira de executivo para montar do zero um negócio de consultoria de investimento para fundo de pensão. Eu dou aula há muito tempo, adoro dar aula. E como eu falo muito, o pessoal está acostumado. Antigamente o pessoal já me dava bronca antes de começar, né, Guilherme? Então, Everaldo, vê se não vai estourar o horário dessa vez. Eu botei um despertador aqui, então quando vier a minha intervenção técnica, eu vou startar aqui meu despertador. Eu fico só preocupado, Everaldo, que eu estou aqui numa situação complicada, né? Porque você e a Francisca, na apresentação de cada um deles, já falaram com a questão do tempo, né? Eu deixar vocês falarem aí e segue a vida, né? Mas você fica à vontade, porque também você vai facilitar a minha vida, porque depois de você falar, não sei se sobra muita coisa para eu complementar. Então, vamos lá. Vamos ver. Beleza, vamos lá, Francisca. Eu ia falar isso, eu falo que eu não vou falar nada e quando eu vejo acabou o horário. Bom, eu acho que para a gente ir para o que importa, né? Eu costumo falar, e não só eu, né? Mas como eu disse isso, eu aprendi isso com o Everaldo França. Vou contar a história agora no comecinho, né? Ele fala que eu não lembro, mas eu lembro bem, eu estava bem no começo da minha carreira, e aí, né, eu fui apresentada para o Everaldo, acho que a gente foi num dos eventos do Unibanco, que tinha na época o Unibanco ainda, para vocês verem como faz tempo, organizavam os eventos. E eu lembro que a gente estava conversando, rindo na expressão, e falou, afinal, né, Francisca, a gente está no lado branco da força.
cuidando de investimentos, trabalhando com esse mundo, né, do dinheiro, que é sempre delicado, porque a gente está cuidando, né, nosso dever fiduciário de cuidar aí da aposentadoria de milhões de vidas. E aquilo me marcou profundamente, né, porque eu não tinha até então pensado dessa forma realmente, né? A Marcinha falou aqui, são 2 milhões de famílias, gente. Vocês têm noção quanto isso impacta o PIB desse país, ter ou não ter poupança na aposentadoria? 2 milhões de famílias acabam atingindo 8 milhões de pessoas, é muito relevante, deveria ser muito mais, né? Muito mais, por isso todos nós temos que estar aqui juntos fomentando. Agradeço a todos aqueles que dedicam um tempo para isso. Mas, né, falando nisso, eu acho que todo processo tem que começar com a definição do seu objetivo. Nossa missão talvez seja mais clara, né, que é começar falando um pouquinho, né, sobre garantir, né, que essa melhor qualidade de vida, mas como a gente traduz isso num objetivo, né? Qual que é um objetivo de um fundo de pensão, quando a gente pensa em investimentos? Quando a gente pensa, né, em planos de benefício definidos, de contribuições definidas, em, né, órgãos de governança, etc., mas acho que esse é o primeiro ponto. Eu vou, né, para passar essa mensagem aqui, né, eu pensei em passar primeiro a palavra para o Benítez, falar um pouquinho disso, depois Everaldo, e aí segue o jogo, vai um complementando o outro até o final, mas tem vários temas para a gente falar. Fechado, então, Francisca. Eu vou começar por aqui. Eu vou tentar, na realidade, né, falar um pouquinho disso e com isso puxar um gancho para que o Everaldo discorra um pouquinho mais sobre essa questão da macroalocação e também do nosso papel, né? Eu acho que foi interessante a apresentação institucional que a gente viu de vocês, né, no início. Primeiro porque, enfim, a gente está super acostumado a encontrar a TAG no nosso dia a dia aqui, né? A gente divide aí alguns clientes, então é natural que frequentemente a gente se encontre em reuniões, mas é interessante sempre, né, a gente ver, voltar, né, lá atrás, né, acho que tem algum microfone aberto aqui. Enfim, voltar lá atrás e entender um pouquinho da história, né? Como chegamos até aqui. No final das contas, acho que esse caminho, né? Às vezes o filme ele diz mais do que a foto, né? Bom, e dito isso, né? Eu lembro que na apresentação da Francisca ela falou um pouquinho sobre o que nós fazemos, mas também aquilo que nós não fazemos, né? E aí eu vou tomar emprestado essa história do que nós não fazemos para falar um pouco do nosso caso, tá? O nosso caso, e aí tomo a liberdade de falar um pouco tanto do caso do Everaldo quanto do meu caso, né, ou das empresas em que nós trabalhamos, né? Nós fazemos efetivamente a parte de consultoria. Essa parte de consultoria, ela é muito diferente da parte de gestão? Não, né? Efetivamente, nós não estamos trabalhando no dia a dia da gestão, nós não estamos movimentando a rigor recursos, né? Mas as duas coisas se confundem. Existe uma zona, né? Para quem trabalha no fundo de pensão, essas coisas caminham meio juntas, né? É muito difícil a gente, na nossa própria casa, por exemplo, né? A gente pensar na questão de despesas, receitas, o que a gente recebe de salário, soma minha esposa, o que a gente gasta. Enfim, se a gente quiser separar tudo em suas determinadas caixinhas, a gente até conseguiria, né? Mas a verdade mesmo, é que essas atividades, elas acabam se misturando, né? Então, quando a gente está falando de gestão, quase que automaticamente a gente está falando de alguma coisa relacionada a compliance, principalmente, né? Porque a gente está num ambiente aqui que é um ambiente super regulado, né? Nenhum de nós aqui, né, que estamos nessa apresentação, e ó, que somos muitos, né? Agora aqui para mim aparecem 567 pessoas. Nenhum de nós aqui, né, é dono do recurso que nós estamos administrando. A gente sempre está administrando um recurso que é um recurso de terceiro. Então é natural que esse recurso de terceiro, né, seja um recurso, né, regulado, seja um recurso que tem que obedecer uma série de regras para poder ser adequadamente gerido, né? O nosso papel aqui na parte de consultoria talvez seja garantir algumas adequações, né? É claro que a gente faz uma série de coisas, né, ao longo do nosso dia a dia. A semana de todos nós sempre é muito cheia, né? O Everaldo estava falando aqui, assim, a questão de agenda eu acho que sempre é a mais complicada para todo mundo, né? Assim, acertar a agenda é sempre um negócio muito difícil. Mas a agenda de todo mundo é muito cheia justamente porque tem uma série de atividades que a gente faz
E essas atividades, pelo menos na minha visão, Everaldo, fique à vontade aí depois para me complementar, discordar, são atividades que sempre estão visando a garantir adequações, né? Porque a gente não confia em quem está fazendo a gestão ou porque a gente acha que alguém vai fazer alguma coisa inadequada. Não é isso, né? Na prática, assim, a gente está fazendo alguma coisa que é adequada ao dia a dia. A gente precisa, né, tomar aqueles cuidados, avaliar se as coisas estão sendo feitas de maneira correta, se os processos estão sendo cumpridos, né? Uma vez que a gente está num ambiente super regulado que demanda muito processo, é um ambiente muito processual, né? E o que a gente percebe também é uma certa retroalimentação, né? Então, tudo aquilo que a gente vai fazendo, a gente vai olhando, a gente vai vendo, né, ao longo do dia que alguns conceitos que eventualmente a gente tinha, a gente conversa com alguém, entende um pouco a cabeça do cliente, entende o gestor, esses conceitos são móveis, né? Então, acho que a beleza do nosso trabalho aqui está em estamos num mundo, né, que é um mundo que evolui permanentemente, né? As coisas vão mudando ao longo do tempo. Né? Temos papéis talvez muito bem definidos, né, entre o que faz a pessoa que está lá tocando o fundo de pensão, o que vocês no papel de conselheiros vocês fazem, o que vocês no papel de conselheiros fiscais vocês fiscalizam. Né? Temos o gestor que está lá, né, operacionalizando, tocando o dia a dia, propondo estratégias. Temos o consultor que está tentando fazer uma interface, né, entre a instituição e o gestor. Né? Frequentemente, o que acontece é que a gente tem gestores para cada estratégia. Não é tão comum que a gente tenha um gestor que está olhando tudo. O consultor, frequentemente, é o cara que está olhando tudo. E, ao olhar tudo, ele consegue garantir, né, consegue pensar nesse olhar de adequação, de compliance. Então, o nosso papel, né, o nosso papel como consultor, eu vejo muito por esse lado, né, um papel de estar junto do cliente, né, olhando sob a mesma ótica do cliente e tentando, né, junto ao gestor, né, e assim, aqui não tem nenhuma atividade que é concorrente, muito pelo contrário, eu acho que as atividades são complementares, né, e são necessariamente indissociáveis, né? E tentando, né, nesse mar aí todo, né, navegar juntos e navegar da melhor forma possível, né? Então, o piloto lá do avião está conduzindo o avião e a gente aqui, como copiloto, como técnico, está tentando garantir que, poxa, ele está fazendo tudo certinho, ele precisa de alguma coisa, a gente que está com uma outra visão, a gente pode ajudar, né? Então, tem todo esse caráter, né, que a gente traz para a mesa de discussão, que não concorre, mas complementa, né, o que o gestor está fazendo. Everaldo. Vamos lá. Vou complementar alguma coisinha, Benítez. Já discordando minimamente de você, né? Não é discordando, é lembrando algumas coisas que você não mencionou. Eu disse que você podia discordar, sem problemas. Não, mas realmente não é discordar, não é o caso. Mas o consultor, ele também participa em decisões. Então, na hora que você e eu elaboramos políticas de investimento, nós estamos ajudando os clientes a tomarem decisões. Então, isso é um dos papéis do consultor. Outra coisa, os consultores participam, eu sei que você participa como eu, em comitês de investimento internos. E nesses comitês se discutem todo tipo de investimento, e não uma carteira específica, ou ainda que seja um fundo de fundos gerido por um terceiro, o que for. Então, enfim, também participamos nisso. Você me lembrou um negócio que eu acho que é muito relevante. E lembrou da minha história aqui com o segmento. Né? Em 1997, a primeira reunião que eu fiz com um cliente e um gestor, aconteceu isso na época, né? O cliente, a pessoa física já mudou de lugares, é meu cliente até hoje, tem que fazer 26 anos, mas me disse o seguinte: Everaldo, eu preciso de alguém para me ajudar a conversar com o gestor. Vamos lembrar, pessoal, que isso era um ambiente muito diferente. O nosso sistema evoluiu muito, o nosso mercado é mais ético hoje do que era naquela época, em 1997. Os controles são melhores, a governança melhorou, temos compliance, tem um monte de coisa. Na época, o gestor não gostava de dar satisfação para o dono do dinheiro sobre o que ele estava fazendo. A cara da Francisca. Então, e o cliente falou assim: ó, Everaldo, veio o gestor aqui, e eu dei uma bronca nele, porque ele estava perdendo do benchmark de ações. Aí, dali a 3 meses, ele me aparece com um resultado maravilhoso. Ao invés de eu ficar feliz, eu tomei um susto. Pensei assim: o que foi que esse cara fez em 3 meses
para me aparecer com isso aqui. Quanto ele assumiu de risco? Não, o cliente tinha uma boa percepção da questão do risco. Legal, ele falou. E às vezes o gestor vem e fala assim, eu falo, você perdeu do Ibovespa. Aí ele falava, não, mas eu montei para você uma carteira com menos risco. E ele me disse, eu não sei aferir se tem menos risco de verdade e se tem menos risco. Se isso explica a diferença, só explica parte da diferença. Eu preciso de alguém com técnica para isso. Então, esse foi o nosso primeiro cliente, junho de 1997. E aí, nós criamos o que hoje é um padrão, mas não existia na época, a reunião de o cliente, o fundo de pensão, com o gestor e o consultor no meio, intermediando a conversa. Porque aí, com o consultor junto, o gestor não ia vir falar bobagem. Né? Né? Quando eu fui analista de sistema na década de 80, vocês imaginem, ninguém sabia nada, e eu, às vezes dava pau no sistema, o analista tinha coragem de chegar para o usuário no banco e falar que a faxineira esbarrou no disco de noite e os bits caíram do disco. E tinha gente que acreditava nisso. Né? Então, enfim, as coisas vão mudando. E a primeira reunião que eu fiz, ou as duas primeiras, foram difíceis, porque os gestores não aceitavam que tinha alguém avaliando a performance deles, em base de retorno ajustado por... Imagina, retorno ajustado por risco. Naquela época eu fazia palestra, falava de índice de Sharpe, que é a coisa mais básica que tem, o pessoal dava risadinha, me chamavam de professor Pardal, a coisa era meio assim. Então, cheguei até, né? Então, tinha alguém que veio de um MBA nos Estados Unidos e veio me peitar, citando o paper do Richard Rowe, com críticas ao CAPM. Guilherme, nós viemos da academia também, né? Aí eu matei no peito e devolvi e tal. Ficou tudo bem. Mas não foi um início simples. Então, quem vê hoje como é o sistema, e até isso desenvolveu de tal maneira que hoje, se os gestores forem fazer reunião com os clientes, eles não fazem mais gestão, eles ficam fora da mesa o tempo inteiro. Tanto que algumas gestoras criaram aquela figura do intermediário que vai ao cliente explicar o que está se fazendo com a carteira. Né? É uma evolução daquilo. Então, quem vê hoje isso acontecendo, não imagina como foi duro há quase 30 anos a gente implementar esse tipo de coisa. Mas é um papel importante do consultor e que eu tenho certeza que você faz também. Você só esqueceu de contar. Mas você faz essa intermediação da conversa do gestor com o investidor, né? Então, quer seguir com outros aspectos? Sim, não, e eu acho que tem tudo a ver com o que você colocou, né? Porque na prática, eu acho que essa intermediação, ela talvez seja tão mais importante à medida que a gente está falando de uma entidade que tem vários gestores, né? Porque realmente a questão, né? Eu acho que a nossa posição, Everaldo, eu acho que de vez em quando eu penso e falo, poxa, damos sorte por estar nessa posição, né? É uma posição que está junto do cliente e, portanto, enxerga o todo. Né? Muitas vezes, um gestor lá está enxergando, o gestor, pegar o exemplo que você está usando, o gestor de ações, né, que estava lá performando abaixo do benchmark, ele está olhando o fundo dele. Eventualmente, ele não sabe se tem mais 3 fundos que concorrem com ele, se essa estratégia é uma estratégia que é super importante, ou se é uma estratégia um pouco mais satélite dentro da estratégia da entidade como um todo, e olhando a entidade como um todo, quanto que a entidade tem investido em bolsa. Né? Assim, claro que o gestor tem que ter a mesma responsabilidade se ele está gerindo R$1.000 ou 200 milhões de reais, mas na prática, né, assim, poxa, pro cara que imagina que assim, o investimento da entidade está preponderantemente nele, bom, cara, você tem que ir bem, né? Não tem muito o que discutir, a entidade está confiando todo em você. Então, eu acho que essa leitura, né, eu acho muito interessante você lembrar essa história, né, Everaldo, porque, de fato, a gente veio, né, o mundo veio mudando muito. Né? E acho que hoje, de fato, a gente está numa situação em que a própria questão de compliance, de transparência, etc., ela ficou meio que incutida, né, na sociedade e nas relações. Né? Hoje é muito difícil fazer alguma coisa e no minuto seguinte já não está lá publicado de alguma forma. Então, eu vejo que o nosso papel, ao longo do tempo, ele precisou de alguma adaptação, né? Mas nunca deixou essa história de
estarmos, né, ao lado do cliente, enxergando algumas coisas que eventualmente o gestor nem enxerga, porque simplesmente não tem condições de enxergar, né, não é porque ele não quer ou é incapaz disso, né, e tentando, junto ao cliente também, garantir que as coisas caminhem, né, da forma como deveriam, né, e que o conselho estabeleceu na política e que está toda lá bastante bem parametrizado, tá? Então, E quer dizer, acho que eu falei... Guilherme, Oi, por favor. só para Lógico. complementar, e muita coisa da governança e compliance no nível que existe hoje vem das nossas brigas, né? Das nossas lutas, das nossas demandas. Eu me orgulho de dizer que nós aqui, vocês, né? Vocês, nós trabalhamos muito pela melhoria do nível padrão ético do mercado, né? Francisca também fez isso quando era consultora. E segue fazendo, por que não? Tentar fazer, exatamente. Mas antes de deixar a gente entrar nessa parte que é o Guilherme, né, que é o compliance, né, que é o Guilherme, já associei, né? Eu vou provocar um pouquinho mais vocês com a história do objetivo e da macroalocação, pensando no processo de investimentos, tentando trazer para o nosso universo de conselheiros. Tá? Por quê? Eu costumo dizer, e aí eu também, né, dou aula na Unebrapa, um prazer, e o meu tópico é um pouco falar sobre isso, não sobre a macroalocação, meus estudos, eu passo a bola para o Everaldo, mas provocar um pouco os processos de investimentos, né, esse olhar mais amplo. E tem muitos conselheiros que me falam, mas o que eu tenho que perguntar? Qual que é o meu papel? Né? Né? O meu papel é aprovar políticas de investimentos, o conselheiro fiscal é ver se está tudo enquadrado, mas aprovar a política de investimentos, ver se está tudo nos conformes, é a base do processo de investimentos, né? A base. E aí, o objetivo um pouco, né, desse evento, é a gente poder falar também, conselheiros se envolvam mais nessa parte. Vocês é que definem a rota, né? Ou para onde quer chegar antes do que a rota. Eu gosto muito dessa simbologia da navegação, né? Então, eu sempre costumo falar que definir uma política de investimentos eu quero sair daqui até a Europa. Aí, já fazendo um pouco uma analogia no nosso papel, porque sempre que eu começo a falar sobre isso é que a coisa fica, né, um pouco enuviada, mas a Francisca não é gestora, não está aqui para bater o benchmark da Bolsa, não. Né? O nosso papel vamos definir a rota, quem dá o mapa? Quem ajuda a construir esse mapa são os consultores. Eu, particularmente, conheço 2 fundações no mercado, 2 que fazem isso sozinhas. Essas 2 fundações sempre fazem rodadas com os consultores. Né? De tempos em tempos vão lá, atualizam os seus sistemas e assim por diante. Não por acaso são ligadas a instituições financeiras, então tem grandes equipes dentro fazendo isso. Fora isso, quem é o expert em olhar esse passivo, entender, a simular, projetar, a fazer esses cenários de longo prazo, que nada mais são essa rota. A primeira coisa é definir o que eu quero. Né? Eu quero pegar o meu veleiro e ir até a Europa. Um dia eu, Chica, ainda vou fazer isso. Esse é o meu objetivo. Mas como, né, transatlânticos de um fundo de pensão, onde a gente quer chegar? O que a gente busca para cada plano, para cada objetivo? E antes de passar a bola para a gente provocar um pouco mais os conselheiros nesse papel deles, que tipo de perguntas eles têm que fazer para os consultores ou para o corpo diretivo, que consequentemente tem que contar o apoio do consultor, eu vou falar por que para nós, alocadores, essa discussão é tão importante, por que a gente participa tanto. Primeiro, a gente brincou com a história do compliance, da governança, das melhores práticas. A primeira regra de qualquer gestor, especialmente aqueles que trabalham, né, não olhando só um pedacinho, é o Know Your Client. Know Your Client é conheça o seu cliente. Não se comprometa a entregar algo, que você não pode, ou 2, que não faz sentido. Quando acontece da gente chegar aqui com benchmark, aí para sorte, eu tenho, né, geralmente o Benítez, o Everaldo, né, um grupo que senta junto e conversa, e é um benchmark, uma meta totalmente inatingível para o nível de risco que aquele cliente está propondo, o meu papel é falar, isso aqui que você está me pedindo eu não consigo entregar, não dá,
sem ocorrer um risco que é muito mais elevado do que a gente acha que deveria, que está adequado, que está preparado. Ou, ó, para eu atingir isso, eu vou ter que correr esses riscos. No cenário negativo, isso pode acontecer. Estamos todos no mesmo barco? Esse é o nosso papel. Por isso que eu me intrometo, por isso que eu leio, por isso que eu entendo. Mas quem dá, né? Por quê? Porque eu vou navegar. Se eu não conhecer o mapa, eu não tenho como navegar, né? A gente precisa ter esse mapa. Mas quem constrói esse mapa hoje no nosso sistema são os consultores de investimento, que fazem isso com muito detalhe, muito cuidado. Muitas vezes o que a gente vê, e aí falando do meu passado pregresso também, é ir lá, ok, está aprovado. Esse é o tá bom, aprovei. Sendo que aí depois fica dando porrada porque não atingiu o 0,5%. Define uma política de investimentos que não tem nada a ver com o CDI, e aí fica esperando um risco como o do CDI. Então, eu vou provocar vocês para provocarem os conselheiros, para falar um pouco de como é esse processo, como é construído, e aí sim, que tipo de troca, né? Qual que é o tipo de input que eles podem trazer para a mesa para colaborar, e aí sim assumirem a sua responsabilidade, que para mim é que tem mais impacto no final do dia. Vamos lá. Não ficou tão fácil assim minha vida aqui, Francisca, mas assim, ó, vamos lá. Eu acho que, usando a analogia que você propôs, né, de fato, acho que é um papel do conselho, né, e aí, obviamente, o conselho não faz isso sozinho, faz isso com o apoio da diretoria, que é quem está mais lá no dia a dia, né, e quem consegue, de fato, suportar esses estudos, e, tipicamente, com o apoio das consultorias, né, a gente traça um mapa, né, de como a gente vai chegar à Europa, né, e além disso, eu acho que esse tem uma outra questão aqui importante para nós, né, a gente sabe também, né, como a Francisca falou, que dá para chegar. Fala assim, bom, vamos fazer aqui um mapa, vamos sair aqui de São Paulo e vamos chegar à Europa em 5 horas. Poxa, não parece muito factível, né? Assim, ainda que o avião seja muito bom, não parece muito factível. Também não parece factível demorar 2 dias e meio para chegar na Europa, né? Então, tem um mapa e tem mais ou menos um desvio que a gente tolera, né? Agora, às vezes, a gente coloca um desvio que ou torna a gestão impraticável, né? Ou a gente coloca um desvio que é muito largo, né? Então, quer dizer, o conselheiro está lá olhando e falou assim, a gente está querendo chegar para a Europa, só que parece que aqui o cara virou o barco de uma maneira que ele está caminhando, né, a passos largos para a África subsaariana lá, ou seja, tá lá para baixo. Não era isso que eu esperava, né? Assim, dá para você desviar, eu sei que vai ter mais onda aqui lá, de um lado, aqui você vai ter algum perigo de, sei lá, gelo, qualquer coisa do outro, mas o fato é que tem uma margem de manobra, mas a gente tem que pensar se essa margem de manobra, primeiro, né, ela é tolerável por parte do participante, segundo, né, se é uma margem de manobra que deixa o gestor confortável, né, a ponto de falar, bom, eu vou conseguir evitar que algumas intempéries climáticas, né, passando pelo lado, né, isso vai me custar um pouco mais, eventualmente, para chegar na Europa, talvez custe um pouco mais, mas eu vou chegar de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Não vou chegar lá aos pedaços, que não é o objetivo de ninguém. Então, aí está um ponto, né, Francisca, e eu quero crer que esse ponto é muito relevante, né? O que os conselhos podem ajudar nisso? Eu acho que os conselhos têm um papel super relevante, né, em definir o que é a Europa de cada um, né? E a Europa de cada um varia muito, e varia muito, sobretudo, se a gente ficar pensando que muitos dos planos, né, que as entidades nas quais vocês trabalham oferecem têm perfis de investimentos. As pessoas podem migrar ao longo do tempo, né? Então, assim, você, além de tudo, ainda tem esse problema que a pessoa pode estar lá e falar, fiz um plano para você. Aí o cara simplesmente pula do barco e vai para o barco que está do lado, né? E aí, como é que você trata um cara desse? Né? Então, eu acho, né? E a gente tem exemplos, né? A gente tem diretores aqui também, né? E como que a pessoa encarou isso e como passou isso para o conselho, né? Então, chega numa determinada entidade, vê lá que tem uma série de planos, né? Procura, né, para cada um dos perfis, fazer lá um estudo de quanto que você precisa entregar de rentabilidade naquele perfil para chegar onde você gostaria de chegar, né? Para essa rentabilidade, quais são os níveis de risco que a gente acha que seriam aceitáveis correr, né? E se por acaso o participante tem essa tolerância, e aí você implementa uma estrutura de investimentos que tem a ver com isso, né? Então, eu acho que o conselho, né, ele tem um papel fundamental em saber aonde que é a Europa, né? Qual Europa cada um quer chegar,
em diferentes casos, principalmente, e entender o quanto cada um tem que tolerar, né, ou aguenta tolerar de risco para chegar lá, né? Então, assim, eu prefiro sempre analogias aeronáuticas, né, Francisca? Assim, eu sempre acabei andando mais de avião, mas desejo toda a sorte do mundo do seu veleirinho para a Europa, deve ser divertido. Mas, enfim, eu nunca gostei de turbulência, apesar de andar muito de avião, né? Então, assim, se der para evitar algumas, né, ótimo. Se não, se você tiver que passar pelo meio delas, senão você não vai chegar, ok, né? Mas pelo menos que todo mundo esteja avisado, né? Todo mundo tome as precauções de segurança e que possamos ir em frente. Everaldo, quero ouvir seus comentários, por favor. Tenho tantos que eu vou abreviar aqui, mas enfim, já que vocês estão falando de rota, de navio, avião, né, todo mundo já teve criança pequena e botou no carro para viajar e em 5 minutos falta muito. Já chegou, né? Viagem de 3 horas, em 15 minutos já está a criançada impaciente lá perguntando por que não chegou ainda, né? Bom, então acho que a gente tem que também explicar não só para os conselhos, mas também para os participantes que é essa rota? Isso é uma rota de curto prazo para chegar em 1 hora? Não, porque não é razoável, como o Guilherme falou. E algo que tem sempre que ser lembrado é que se há uma certeza quanto a mercados financeiros é que eles sempre serão incertos. O amanhã ninguém sabe e nós não somos capazes de adivinhar nada. Nós só trabalhamos com probabilidades, ponto. Nós vamos um modelo de fronteira eficiente de ALM que me dá uma carteira ótima, ele me dá uma carteira que, à luz das hipóteses e dos inputs todos colocados ali, maximiza a probabilidade de que o resultado objetivo seja atingido. Maximiza, mas não garante. Essa é a primeira coisa. A segunda, em quanto tempo? Bom, essas árvores de otimização, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma além da nossa, em 2002, na Alemanha, estava o pessoal da Siemens Financial Services mostrando uma árvore, e eu fiquei com inveja, porque mostraram uma árvore, Guilherme, uma árvore de cenário econômico para inflação alemã, que era um canal horizontal, e nunca saía entre 0 e 4,5. E a gente rodava aqui não 10 anos, mas 10 semestres para o Brasil, que são 5 anos, e aquilo virava um funil, porque depois de 4 anos a incerteza era tão grande, né, que a coisa ficava muito difícil. Então, essa é uma outra discussão, né, de qual é o horizonte de otimização. Mas vamos dizer que o horizonte seja de 5 anos, como eu gosto de fazer, ou 10 semestres. Então, preparamos uma carteira ótima para entregar o melhor resultado possível, a maior probabilidade de atingir os resultados, os objetivos daqui a 5 anos. E depois de 6 meses, alguém reclama que a performance não está indo bem. Aí nós temos uma questão de curto prazismo, que não é só brasileira, é no mundo inteiro, é no Canadá, é em qualquer canto, mas aqui é pior. Porque nós tivemos hiperinflação e a gente ainda tem aqui gente que tem na memória a época que o dinheiro valia 2% ao dia útil. Eu fui tesoureiro de multinacional nessa época. Então tudo é percentual do CDI. Aqui é o único lugar no mundo que tem essa história de percentual de uma taxa de juros, né? Mas enfim. Então me lembro bem de um evento que eu estive fora e tinha uns fundos de pensão dos Estados Unidos e estava lá o diretor do maior fundo de pensão do mundo, que é do governo do Japão, $1,5 trilhão. E tinha a prima pobre lá, uma mulher brilhante, mas não era nem fundo de pensão, era um endowment, era a Fundação Carnegie. E ela tinha só, sei lá, $5 bilhões, pelo que eu me lembro, só. E aí o tema era curto prazo versus longo prazo. E aí ela contou o seguinte, olha, eu me recuso, a palavra é essa, os meus alunos estão vendo eu falar de novo a mesma coisa, me desculpem. Eu me recuso a apresentar para o meu board resultados trimestrais. Eu não apresento. Se quiserem me demitir, podem me demitir. Eu só apresento resultados em janelas de 12 meses. Pelo menos 12 meses. O cara do Japão quase caiu da cadeira. Ele falou, pô, quando o mercado vai mal, vem 34 câmeras apontadas para mim quando eu explico trimestralmente o resultado. Mas quando o mercado vai bem, só aparecem 3 ou 4. Então, não é só a questão, né, de que é o que cabe ao consultor definir essa rota, operar os modelos de otimização de portfólio,
ajudar o cliente a pensar quais são seus objetivos, onde é que ele quer chegar, com qual limite de risco, porque às vezes ele mesmo não sabe. E o que o Guilherme faz, e eu faço também, é extrair do cliente aquilo que ele tem intuitivo, mas não sabe exprimir, né? E inúmeras condições de contorno para elaborar uma política. Mas além disso, vamos lembrar que está no Guia de Melhores Práticas da Previc o seguinte: a política de investimentos deve ser revista quando as premissas e hipóteses utilizadas e os cenários econômicos utilizados na sua confecção não forem mais válidos. Então, quero lembrar aqui aos conselhos que o conselho é soberano para rever a política a qualquer tempo. E aí, o que é um momento, no meio de um ano, por exemplo, para se rever uma política, já que a gente revê normalmente uma vez por ano? É quando o mundo vira de perna para o ar. Isso acontece. Já aconteceu algumas vezes no passado recente. Pandemia de Covid, a grande crise de 2008, as coisas acontecem, né? Então, quero lembrar o conselho que ele pode intervir no meio. E, quando eu faço uma otimização, eu vi uma pergunta aqui agora há pouco, da tal da revisão e da política. Eu faço uma política, uma alocação ótima para 5 anos. Depois de um ano, eu deveria revê-la? Bom, é como eu dirigir numa estrada com neblina. Eu tenho 80 metros de visibilidade. Quer dizer que eu rodo 10 metros, agora eu só enxergo 70. Então, uma hora eu vou bater num muro, alguma coisa. Não. Se são 80 metros de visibilidade, eu ando 10 metros, eu tenho mais 10 metros à frente. Portanto, se eu otimizei 5 anos e um ano já foi, eu tenho informações novas, inclusive na minha árvore. No primeiro período, eu não tenho mais probabilidades. Eu tenho um caminho que eu sei que é 100% e os outros são 0% de probabilidade. Eu tenho uma nova subárvore à frente. Portanto, eu devo sim rodar isso todo ano para adquirir mais um ano à frente e eu ir otimizando sempre, tudo sempre que possível. Agora, que perguntas fazer? Bom, um outro papel do consultor, espero que o Guilherme concorde comigo, é trazer conhecimento, treinamento, informação sobre investimentos para o conselho. O consultor também é um treinador. E eu costumo muito dizer em treinamento para conselheiro o seguinte: olha, quando eu fui trabalhar num certo banco em 1989, faz tempo, o meu chefe era o vice-presidente de finanças, me disse o seguinte: Everaldo, deixa eu já te falar uma coisa sobre o jurídico. O jurídico que só fala não nunca vai errar, mas não ajuda o banco a fazer negócio. Eu, como conselheiro, se tudo aquilo que eu nunca vi antes, ou tenho uma certa insegurança, tudo eu disser não, eu nunca vou aprovar algo que não foi bem. Só que eu estou atrapalhando, eu não estou ajudando o plano a atingir seus objetivos. Então, se eu estou inseguro com relação a uma classe de ativo que eu não conheço, eu preciso buscar informação, buscar treinamento, recorrer ao meu consultor, ou a um outro consultor, enfim. Mas, queridos conselheiros, por favor, dizer não só porque eu já ouvi tanto, pessoal, não vou investir no exterior porque é perigoso. Em multinacional, tá? Então liga para a automatriz e fala que o que eles estão fazendo lá, investir no Japão, Estados Unidos, Europa, é muito perigoso, que eles deviam vender tudo que eles têm e trazer para o Brasil, que aqui é que é seguro. Vai perder seu emprego, falar um negócio desse, né? Então, enfim, não é que é perigoso investir no exterior, é perigoso eu fazer algo que eu não conheço, ok? Mas então vamos conhecer ou usar o auxílio de quem está mais acostumado com isso do que eu. Quer complementar, Guilherme? Eu achei perfeito, né? Na prática, a gente, né, quer dizer, e os conselhos principalmente têm essa responsabilidade de liderar, inclusive, algumas mudanças, né? Nunca de maneira isolada. Eu acho que essa interação entre conselho e diretoria é uma interação que a gente deve prezar, né? Até porque assim a diretoria é quem está lá executando, né? Na lei a diretoria chama de diretoria executiva, né? É quem está lá executando, né? O plano está lá no dia a dia. Muito provavelmente tem muito mais informação do que quem está no conselho, né? Mas eu acho que essa interação é uma interação fundamental, né? A provocação da diretoria, muitas vezes, ela vai no sentido de falar assim: olha, me libera alguma coisa aqui, porque com isso aqui eu vou conseguir entregar um resultado melhor, né? Então, eu concordo com você, Everaldo, quando você disse que o desconhecimento ele não pode ser de forma alguma um empecilho, né, para que a gente tenha algum tipo de inovação. Muito pelo contrário, né? O desconhecimento
é simplesmente uma mola para que a gente passe a conhecer, né? E existem recursos para a gente buscar isso? Claro, né? Inclusive estamos disponíveis para isso, assim, faz parte do nosso contrato. A gente tem que estar disponível para isso. Mas eu penso que vale muito a pena, né, que os conselhos conheçam as alternativas disponíveis, né, para que aí sim a gente consiga fazer alguma coisa da melhor maneira possível, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Sem dúvida, se a gente for pegar como que eram os fundos de pensão 20 anos atrás, Everaldo, assim, a sofisticação da carteira de investimentos, ela não passa perto do que o que a gente tem hoje, certo? Não mesmo, né? Pessoal, se meu cachorro latir de novo, eu vou ali fechar a porta, tá? Peraí, eu já vou. Eu também enfrento um pouco esse problema do Everaldo, né? Assim, as pessoas que participam das minhas reuniões inclusive, elas já começam a reconhecer os latidos de cada um dos cachorros. Desculpem. O Guilherme também é cachorreiro. Esse cachorro aqui foi catado na estrada e, enfim, ele não tem muitos modos. Mas, e aí me lembra mais uma coisa, né? Diferença entre o alocador e o consultor. Então, essa rota que sai daqui e vai até a Europa é o planejamento estratégico. Isso definiu minha alocação estratégica. Eu achei uma carteira ótima que vai estar, que é o que eu vou seguir de acordo com as minhas premissas e meu modelo para maximizar minha probabilidade de atingir meu objetivo daqui a X anos. Ok. E no meio do caminho? No meio do caminho surgem ameaças e oportunidades. Eu já ouvi uma vez, 20 anos atrás, falando de ALM, o pessoal ainda não estava acostumado com nem com essa, né, sigla. Ah, mas isso aí vai me engessar, eu vou ter que ser passivo o resto da vida. Não, o ALM não obriga ninguém a ser passivo. Então, você pode fazer gestão ativa a partir da carteira ótima que saiu do teu estudo de ALM. Agora, você deveria, no consolidado, comparar o resultado das suas decisões contra aquilo que seria passivo, então. O meu ALM mandou ter X% em CDI, tanto em IMAB, tanto em Bovespa, enfim, a composição que for. Eu resolvi mudar no meio do caminho. Ok, o que eu teria obtido se ficasse quieto e o que é que eu obtive com as minhas movimentações. Essa é uma avaliação da minha movimentação tática. As movimentações táticas são essas que a gente faz no curto prazo, de característica oportunística, em função de novidades. Quem é que é mais indicado para fazer isso? Eu acho que é o alocador, eu acho que é o gestor. Não é exatamente consultor, embora às vezes nos peçam opiniões sobre isso, né, Guilherme? Mas eu já aviso o pessoal, ó, não me perguntem para onde vai a bolsa nos próximos 1 mês, 2, 3, eu já me declaro incompetente para isso, eu não sei se eu conheço alguém que adivinhe, mas eu não adivinho, tá? Agora, no médio e longo prazo, dá para fazer algumas movimentações com sucesso em relação ao dólar, que é difícil. Às vezes dá, com relação à bolsa, às vezes dá, não é sempre. Nós temos o grande perigo do market timing, eu poderia falar um tempão aqui de market timing. Aliás, tem um artigo da Bloomberg da semana passada que eu separei. Quem quiser, depois pede para a Francisca, eu mando ela distribuir para vocês, falando exatamente que quem nos Estados Unidos, no fim do ano passado, falou: a inflação vai piorar, o Fed vai subir mais o juro, tal, reduziu bolsa, perdeu um monte, deve ter perdido uns 15% até agora. Depende se estava no Nasdaq ou no S&P, tá? Porque fazer timing não é acertar uma vez só, tem que acertar duas. Tem que acertar a hora de sair e tem que acertar a hora de entrar de novo, senão já era. Eu já vi gente errar no câmbio e etc. Mas, enfim. Então, essa questão de alocação tática é uma coisa muito sensível e eu acho que está mais para o alocador, para o gestor, tá mais para o gestor, e para o sem consultor, dúvida. né, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aqui a gente tem um caminho estratégico, né? E aí os desvios da turbulência ou as oportunidades que a gente tem de acelerar a viagem, né? Eu acho que essas são, sem dúvida, né? Muito mais características do gestor do que do consultor. Aqui a gente está para auxiliar nesse ponto estratégico mesmo. Aproveitando que a gente está com várias perguntas, eu vou complementar já respondendo uma, né? Tem uma pergunta que fala: quando o gestor e o consultor discordam definitivamente, porque a beleza é o debate sobre determinado ponto, para que lado o cliente
investidor corre, né? Qual que é a nossa vez em alguns casos interessantes. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para contar alguns casos, mas são todos benéficos, assim, nunca existiu um caso que não foi, porque eu falo muito da diferença. Primeiro, a gente tem um painel só para falar, né, de investment solutions, tendências de terceirização global, etc. Mas né, eu estou aqui justamente para falar da importância do consultor, a gente sempre fala isso, assim, não dá para viver sem consultor, na minha visão, né, de novo, tirando estruturas muito grandes, muito robustas internas, né, que tenham aí a sua experiência, a sua vivência, seus sistemas, principalmente, né, seus modelos, seus controles. A gente até está com 10 minutos para falar de tudo de controle e governança. Mas o consultor, né, ele tem essa visão de novo, voltar para qual que é o meu objetivo, onde eu quero atingir. Então, os estudos de alocação estratégica, né, eu falo isso até pela minha vida pregressa, né, onde eu fiz muitos ALMs e se tornou um outro olhar sobre isso. Então, para mim é muito claro a distinção. Então, quando a gente tem, né, um plano que tem um determinado desenho de contribuição, não, uma equipe mais avessa a risco, uma empresa que investe em educação financeira, outra não. Tudo isso muda o quê? O apetite a risco. Então, quando muitas vezes eu falo assim, o consultor tem muito papel né, de diretor de risco, as pessoas pensam em controle e monitoramento, não é isso. Todo mundo que já fez um processo de seleção de gestores na vida sabe qual que é a grande diferença entre uma asset boa e uma asset que pode ser tão boa, mas aquela que você sabe que é boa. É quando o diretor de risco ele participa no processo decisório de investimentos. Nós não estamos falando de controlar, nós estamos falando do quê? De simular, de mostrar, de analisar, de fazer estudos. Não tem como tomar uma boa decisão sem, né, fazer estudos. Então, quando eu falo qual que é o papel do conselho? Minha recomendação, tem uma outra, né, pergunta que é um comentário falando do primeiro papel do conselho, que é construir uma boa diretoria executiva, né, que são os seus pontos de apoio. Mas, olha, minha recomendação é reduzir a bolsa de 20 para 15. Por quê? Qual o cenário? Né? Qual que é o meu risco? Aumentar de 20 para 25. O papel do conselheiro é olhar esse estudo, é fazer as perguntas. Quem é o seu parceiro nisso? É o consultor. O consultor tem essa visão. No dia a dia, que é o que eles falaram, eu, Francisca, recebo a política. Todos nós estamos vivendo isso, né? Vamos reduzir o risco, vamos reduzir o risco, vamos reduzir o risco. Qual que é o meu papel no dia a dia? Meu cenário econômico é esse, o cenário base é esse. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, mas uma dinâmica de comitê, e aí nesse caso, né, eu tenho tido mais dinâmicas com o Guilherme recentemente, risco é mandatório. Qual que é o Guilherme? Ele vira na reunião e fala, olha, pessoal, a gente está com mais risco do que a média do mercado, do que a gente precisa para atingir a meta de retorno, o target de benefício, a renda, a minha meta atuarial, né? Eu não vejo necessidade da gente tomar esse nível de risco agora. É isso, acabou. O nosso papel como alocador é receber as dores desse cliente, os objetivos, e me adaptar. Quem sabe, quem olha, quem estuda, quem faz essa análise, né, com o cliente, o educador não pode ser simplesmente esse é meu cenário, esse é meu mandato, ponto, acabou. Porque aí acabou a beleza do nosso papel também, né? Aí você pode comprar um produto qualquer e não ter um parceiro nesse processo de alocação. Então, na prática, nunca existiu, são 10 anos, né? Todos os processos contando com as consultorias na mesa com a gente, né? Mesmo quando nas reuniões de acompanhamento, como o Everaldo bem falou, né? Tem sempre um consultor junto. Sempre a discussão é muito saudável, justamente por isso, né? O olhar de um bom consultor, intervir na visão de cenário, de perspectiva, assim por diante, do gestor, mas ao mesmo tempo é ele que vai olhar para a dor do cliente e falar, isso aqui sim está adequado, isso não está, vamos juntos aqui nisso. Então, o processo funciona muito, muito bem na prática. Mas o objetivo aqui, né, é justamente falar isso. O consultor não é o cara
né, que vai dar o market timing de comprar dólar, né? Também não é a TAG, são gestores multimercados, mas ele é o que vai traçar a rota. Então, junto com os conselhos, e muitas vezes a gente falou aqui, né, mas acho que no Brasil é pouco comum conselhos terem consultorias de investimento para eles, para ajudarem a fazer as perguntas ou não, ou usarem mais os consultores. E aí sim, juntos vocês desenham bem, né, o mapa, e a gente vai navegando e ajustando ao longo do tempo nesse grupo todo, né? Um bom processo de governança é um grupo onde, né, fica todo mundo exercendo o seu papel aí com seriedade e governança. Temos mais 5 minutinhos aqui, né? Mas eu quis amarrar algumas perguntas, mas acho que vale a pena a gente ir respondendo conforme faz os comentários aqui, né? Francisca, posso só complementar um ponto que você falou? Assim, é interessante porque esse conceito, né, de discordar, de fato, existem opiniões sobre o mercado, né? E é difícil a gente dizer se tem alguma coisa certa ou alguma coisa errada. O certo ou errado, talvez ele esteja reservado para aquelas questões de assim, olha, a legislação permite fazer isso, né? Existem pontos que são objetivos, né? A questão de, bom, a bolsa vai subir esse ano ou não vai subir esse ano, essa é uma questão que a gente baseia em uma série de interpretações, como o Everaldo bem colocou, mas enfim, pode ser que em alguma reunião a Francisca tenha a opinião sim de que a bolsa vai subir, vai ser maravilhosa, e eu, frontalmente oposto, assim, imagina, Francisca, que é isso, tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Existe aí algum ponto, né? Tô certo, a Francisca tá errada ou vice-versa? Não, né? Na prática, eu acho que o nosso papel nesse caso é permitir ao cliente que mensure essa história, né? Então, olha, a Francisca quer implementar essa estratégia. Muito bem. Então, se der errado, se der o meu cenário, o efeito é esse. É tolerável, né? Assim, ou não é tolerável. Então, eu acho que esses pontos de discordância normalmente são pontos que, através de ceder um pouquinho aqui, muda, então não vamos tão grande, etc., a gente consegue sempre entrar numa rota de convergência, tá? E esse é o ponto, né? A diretoria, que não necessariamente precisa ter a opinião dela, né, mas ela tem que estar, sim, ciente do tamanho, né, do risco que ela pode assumir, do mandato que o conselho conferiu para ela, né, e aí, sim, ela ponderar e ajudar a tomar um partido, né, a chegar a um consenso nessa discussão. Tá, então, até voltando à questão de alocação estratégica e tática, estou pensando numa alocação tática. Então, um acha que vai para cá, outro acha que vai para lá. Muito bem, é como se fosse uma gestora. Quando uma gestora não tem convicção, o que ela faz? Não faz nada. Fica colada no benchmark. Qual é o meu benchmark? É a minha alocação que saiu do meu estudo de otimização de fronteira eficiente. Portanto, eu não me desvio da minha gestão passiva, que é colar naquilo que está na minha política, porque eu não tenho convicção. A não ser que o cliente tenha, sim, convicção e esteja mais aderente a um dos dois lados. E o que a Francisca falou me lembra mais uma coisa. O Guilherme disse no início, né, que há uma superposição entre o que o alocador faz e o consultor faz. Claro que há, mas isso não é ruim. Eu posso encarar como se fosse uma segunda opinião. Tem sempre uma segunda opinião em relação ao outro. Por exemplo, seleção de gestores. Bom, você pode ver uma coisa num gestor e outra pessoa não ver. A junção de conhecimento é importante. Exemplo, né? Diz que Napoleão dizia que ele tinha os inteligentes ou não e os com iniciativa ou não. Então, os inteligentes com iniciativa são meus generais. Os inteligentes sem iniciativa são meus tenentes. Agora, os burros sem iniciativa são meus soldados. E os burros com iniciativa eu mando fuzilar, porque vocês vão fazer mal para o grupo, né? Então, quando a gente olha para os gestores, gente, como eu comentei no início, o ambiente melhorou muito, a governança é melhor, nós já tivemos idade da pedra, conflitos de interesse horrorosos. Era duro antes, 20 anos atrás, 25, era difícil. Mas ainda hoje, você tem os éticos e os não éticos. Também ainda tem não éticos, né? Então, eu posso ter um ético com boa performance, é o que eu quero. Eu posso ter um ético com não boa performance, eu tenho que tentar evitar. Eu tenho o não ético com má performance, esse é fácil tirar da frente. Mas o não ético com boa performance, esse é um perigo.
e a gente tem que evitar isso aí de qualquer jeito. Nessa hora, essa história de segunda opinião é muito importante. Juntar o conhecimento de um alocador que faz a sua due diligence e do consultor que faz a sua outra due diligence, e você junta as duas informações, diminui a sua chance de meter a mão em cumbuca. Muito bem. É bem isso. E a gente adora. Na verdade, é muito melhor, né, tomar decisão quando tem contraponto. Isso é a base de qualquer processo de investimentos. Então, né, acho que saibam, né, que as estruturas de governança hoje das fundações são muito ricas. Eu defendo muitos parceiros técnicos, como eu falei, sempre falo, não tem o menor problema em falar, sem consultores de investimentos, acho que nenhuma fundação deveria viver. Conselhos precisam usar bastante no seu processo decisório, e nós, alocadores, quando a gente senta na mesa junto, a nossa experiência mostra que enriquece muito o processo de tomada de decisão. Mas, de novo, né, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre como a gente pode auxiliar sem, né, perder a autonomia e a governança. Às vezes, eu acho que a gente falou sobre isso no começo, né, quando a gente fazia um ALM, etc., tinha medo, né, que se fosse perder a autonomia, mas pelo contrário, são gatilhos para a tomada de decisão, né? E aqui, novamente, somos 3 apaixonados por esse sistema, por tudo que a gente faz, e o nosso objetivo hoje era compartilhar isso. Eu tenho milhões de excelentes perguntas. A gente, né, tem falando sobre se o melhor processo é esse mesmo, fazer uma fronteira eficiente anual, medir volatilidade, como é que a gente deve medir isso. Acho que a gente tem que fazer um painel sobre investimentos mesmo, no sentido, né, de falar um pouquinho sobre isso na prática. Nossa ideia hoje era compartilhar mesmo qual que é a atuação, qual que é o papel para quem não está muito no dia a dia. Tem outra aqui que eu estou tentada a abordar, mas a gente não tem tempo, que é sobre a inteligência artificial nesse mundo, né? O que que ajuda, o que que não ajuda. Eu acho que para a gente ainda vai demorar um pouco, viu? Porque 90% do que a gente faz, né, Guilherme Everaldo? Eu me lembro uma vez, lá em 1940. Precisa vir a memória, a memória artificial também, né? Exatamente. E aí eu acho que é mais importante a gente, enfim, né, ter painéis para discutir mais esses assuntos. Infelizmente, aqui a gente vai ter que encerrar, mas eu vou deixar uns minutinhos, a gente começou com uns minutinhos de atraso para Guilherme e Everaldo encerrarem com a mensagem deles antes da gente chamar o próximo painel. A gente vai guardar todas as perguntas aqui, depois eu compartilho com vocês para a gente pensar como a gente faz esse bate-bola aí sobre esses temas. Fica à vontade, Francisca, a gente está à disposição. Eu só agradeço mais uma vez, agradeço aos atuais 640 pessoas aí que estão conosco. Desejo a vocês um excelente evento, né? Espero que, enfim, acho que cada um aqui, né, com sua função, sobreposições, né, e especificidades que a gente vive aqui mesmo, mas enfim, acho que todos nós, né, estamos aí trabalhando sempre com o mesmo objetivo, né, e vocês, né, aí do lado de vocês, tenho certeza de que também, da mesma maneira, tá? Então, meu muito obrigado e um excelente restante de evento aí para vocês, né? Obrigado também a você, Everaldo, mais uma vez, por dividirmos aí o painel. Prazer te ver, Guilherme. Precisamos fazer um happy hour de novo, mas também, bom evento para você. Tá bom, Francisca, a gente deixa você aparecer, tá? Bom evento para vocês todos. E resumindo, né, isso exige dedicação. Como a Francisca disse no início da sessão, né, eu não lembrava que eu tinha dito aquilo, mas sempre foi a minha crença, né? Nós temos uma responsabilidade social imensa, porque nós estamos falando da qualidade de vida de muita gente. Então nós temos que fazer o nosso melhor. Aqui ninguém é dono da verdade, nunca nenhum de nós será dono da verdade, nenhum de nós enxerga o futuro, mas a gente usando as melhores técnicas possíveis, a gente acertando e errando, e acertando muito mais do que se erra, trabalhando com boas técnicas, a gente consegue levar o dinheiro do participante, que é o que importa, a um bom porto lá na Europa, ou onde quer que seja definido o objetivo. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Obrigado, Francisco. Obrigado, gente.
Obrigada a vocês.